Cristo, nós apresentamos aqui o teu servo, Pai, que vai ser uma bênção, canal de bênção aqui para nós. E vai falar aquilo que nós estamos precisando. Meu Deus, quem sabe nós estamos precisando de algo tão meio. Mas aquilo, Senhor, que você colocasse na mente e no coração do teu servo. Eu agradeço também mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, amém. Pode se sentar. Eu quero convidar você. Sei que está pequeno. E eu queria estar convidando você para a gente estar fazendo uma reflexão em Salmo número 128. Hoje é denominado culto da família, né? Então eu queria contar a você. A gente vai estar lendo aqui e a gente vai estar fazendo uma reflexão. São 6 versos. O salmo começa assim: como é feliz aquele que teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém e todos os dias da sua vida, e veja o filho dos seus filhos, e haja paz em Israel. Irmãos, eu confesso para vocês que falar sobre família é um assunto bastante desafiador, né? Não é difícil, desafiador, ainda mais diante dos dias que a gente tem vivido. Mas é interessante que assim, não somente, às vezes a gente tem a oportunidade de chegar até aqui e falar algo. Então aí muitas das vezes eu não estou dizendo assim que seja errado, mas talvez por exemplo, se me chamam para mim pregar uma mensagem, quando a gente tem um culto de missões, é um culto, então você vai lá para uma mensagem, você fala de missões, ou seja um culto de Santa Ceia, você sempre às vezes lembra algo que vai falar no sentido daquele. Mas eu acho bastante interessante, e eu também, eu confesso, eu não sei para pregar, só que uma coisa é a seguinte: eu gosto de conversar, eu gosto de expressar. E quando eu tenho a oportunidade de falar, eu gosto sempre de estar compartilhando, repartindo aquilo que muitas das vezes o Senhor tem tratado comigo no dia a dia. Então eu não estou expondo uma teoria, um conhecimento ou algo meu, uma experiência minha, baseando da palavra. Não, eu estou olhando à luz da palavra, olhando para a palavra e refletindo sobre a minha vida. Eu não posso pegar a minha vida, basear, pegar a palavra de Deus, basear sobre a minha vida e falar. Mas eu posso pegar a minha vida, basear no que está escrito, e ela vai me refletir dentro do que eu tenho. Então assim, estão olhando, quero ser rápido aqui, mas queria chamar você um tempo para a gente estar refletindo, um tempo de reflexão, dentro desse momento. Eu acredito que o Senhor pode falar conosco, e a gente, talvez diante de um pequeno, talvez eu pode ter falado, talvez você pode ter ouvido algo da parte do Senhor, mas se não falou, eu acredito que ele vai falar. E quando fala de família, eu acredito que eu vou ser honesto para vocês,
Desde adolescente eu tinha um sonho de construir uma família. Eu tinha um sonho. Eu tenho que, e vou falar, estou convicto diante da mãe de Samuel, minha sogra ali. Então eu tenho convicção do que eu estou falando. Então muita coisa aconteceu na vida, mas muitas das vezes foi necessário acontecer para que venha a gente. Tem um ditado que às vezes aprender com o erro dos outros não é melhor do que muitas vezes a gente tem que errar. E às vezes na vida acontece isso. Então, família, desde adolescente, eu tinha um sonho de ter uma família, de construir uma família, de caminhar, de servir o Senhor, de estar dentro da igreja. E muitas vezes, irmão, eu já falei aqui, o entendimento correto nos levará ao destino certo, ao lugar certo, mas o entendimento errado também nos levará ao lugar errado. E eu posso estar fazendo a coisa certo pelo motivo errado. Eu posso estar muitas vezes fazendo a coisa certa, mas pelo motivo errado. E por isso que assim, eu quero chamar você para refletir. E quando a Bíblia está falando sobre, quando fala sobre família, então desde adolescente, e agora não tem, e não porque a gente tenta mais dar, com todo tempo isso vai desejar. Por quê? E quando a gente olha à luz da Bíblia, a família é a lente, é o meio mais próximo que nós podemos enxergar Deus como pai, como família. Porque muitas das vezes nós temos uma facilidade de às vezes interpretar Deus como aquele homem, aquele ser todo poderoso. Eu tenho a interpretação de um pai que severo, que às vezes eu erro e ele está ali com o chicote, já quer me punir. Ou muitas das vezes vai ter um entendimento de um pai também que não está preocupado com nada. Então muitas das vezes muitas das vezes, como já ouvindo como eu falar de Deus, cada um de nós vai ficar uma marca, um tema na nossa mente. E eu vou dizer para vocês, muitas das vezes na nossa vida, na nossa caminhada, sabe qual a interpretação, como que teve com o pai? Sabe o que reflete na nossa vida? Até a nossa vivência dentro do nosso lar, com os nossos pais, a imagem que a gente tem de Deus como pai. E muitas das vezes na nossa vida essas coisas precisam ser tratadas, muitas das vezes na nossa vida. E nós carregamos isso muitas das vezes. Eu sei que está em pouco número, e eu não estou aqui inventando, estou falando para vocês algo que está baseado na palavra de Deus. Porque muitas das vezes nós carregamos ainda reflexo. Porque muitas das vezes nós vivemos uma história como família, e nós estamos entendendo, e essas coisas não foram libertas, não foi quebrada essas coisas nessa vida. Nós estamos muitas vezes dentro da igreja, anos, tomamos Santa Ceia, participando de Santa Ceia, cantando, pregamos, falando, mas às vezes se a gente não entender isso, se a gente não quebrar, não trabalhar isso, nós carregamos isso conosco. E eu estou falando isso para vocês, porque eu também passei por isso. Então tem aquela imagem de um Deus que faz milagre, de um Deus que é poderoso, isso é bom, mas tem aquela impressão de um Deus como Pai, aquele Pai que deseja estar perto do seu filho a todo tempo, aquele Pai que deseja abraçar, e ter a impressão que estou diante de um Pai, entendeu? Agora um Pai que eu posso chegar, se diante muitas vezes eu posso estar passando por um momento difícil, e eu tenho a intimidade do jeito que eu tiver, se eu estiver em pé, de joelho, deitado, no chuveiro, na onde eu tiver na minha mente, a minha consciência, a intimidade de olhar, Pai, me ajuda, Pai, o Senhor sabe como que eu estou, mas eu sei que o Senhor está me ouvindo, Pai, eu sei que eu estou aqui, mas eu sei que o Senhor me vê. E Deus nos quer como filho, aquele filho que tem a intimidade de chegar ao lado dele, de sentar muitas das vezes, de ter um tempo para o Pai, de querer ouvir. É um relacionamento de pai para filho. Por isso que eu disse que eu sei que vai ser muito rápido, eu quero tocar nesse assunto, mas vai ser pouco tempo para a gente falar sobre isso.
E muitas das vezes nós não temos esse relacionamento com o Senhor, porque muitas das vezes nós tivemos um relacionamento com a nossa família lá de trás, que ainda tem a impressão de Deus como aquele pai severo. Então, se nós não formos libertos dessas coisas na nossa mente, nós ainda vamos carregar. Podemos ser salvos? Sim. Podemos desfrutar de alguma coisa? Sim. Só que eu falo uma verdade: nós podemos deixar de viver muito mais do que Deus tem para nós. Muito mais. Muito mais daquilo que Deus tem para mim, para a nossa família. E aí, quando chega diante desse salmo, é interessante. Vamos olhar só de novo. Coloca no primeiro verso novamente, por favor. Olha como que está escrito: bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Essa palavra bem-aventurado, a gente sabe que é alguém que é mais do que feliz. É bem-aventurado alguém que é mais que feliz. Então, quando a gente olha diante disso aqui, está falando bem-aventurado é aquele que teme o Senhor. Temer o Senhor não é ter medo dele. Temer o Senhor não é a gente olhar para Deus, que Deus que é carrado, que como um Deus severo. Nós temos que ter a consciência que se nós fizermos algo errado, o Senhor vai nos perdoar. Mas porém, irmãos, que nós temos que ter a consciência que consequência dos nossos atos nós vamos carregar. Se eu errar, se eu pecar, o Senhor vai me perdoar. Mas porém, as consequências dos meus erros, irmãos, eu vou carregar. Eu vou carregar ela. Então eu preciso de saber discernir isso aí. E quando a Bíblia fala bem-aventurado é aquele que tem, eu estou temer, não é ter medo, mas é ter respeito. É ter respeito. É respeitar alguém. E agora eu não respeito porque alguém que está, não, eu respeito porque alguém que é superior. Ele é Senhor da minha vida. Então, e aí, só que muitas das vezes na nossa mente, nós temos a imagem, uma impressão muitas vezes gravada na nossa mente para nos dizer: feliz é aquele que tem dinheiro, feliz é aquele que as coisas, às vezes está tudo bem do lado dele, feliz é aquele muitas das vezes que não tem problema na sua vida, feliz é aquele que, eu estou falando que muitas vezes na nossa mente, a gente muitas vezes ouve e a gente tem até essa impressão: feliz é aquele que tem uma casa boa, tem um carro bom, que está tudo bem em sua volta. Mas a Bíblia não é isso que ela está falando. Mas feliz é aquele que tem meu Senhor. E muitas vezes, até dentro do nosso meio, nós somos medidos. Nós estamos medindo muitas vezes para ser abençoado. É se eu estou melhorando de vida, se eu estou conseguindo melhorar mais, que eu sou medido desse jeito. Mas a Bíblia não é isso que ela diz. É bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor. Amém. Irmãos, ser fiel ao Senhor não vai me impedir de passar por problema. Ser fiel ao Senhor não vai me evitar que eu possa muitas vezes ficar desempregado. Não vai me impedir que muitas das vezes vai faltar dinheiro. Não vai me impedir que muitas das vezes a enfermidade vai bater na minha casa, vai bater na minha porta. Daniel e os seus dois companheiros eram fiéis ao Senhor, mas não foi impedido de ser jogado na cova do leão e na fornalha. Mas o interessante é que o Senhor estava lá com eles. Sabe o que ele afirma? Que o Senhor estava com eles. Então, o que nós temos que entender, que nem sempre, quando por causa de estar fazendo as coisas certas, vamos encontrar dificuldade, vamos ter dificuldade para vencer, para atravessar na nossa vida. E a gente começa a olhar, e a gente vai encontrar isso na Bíblia, se eu não me engano, no Salmo 73, que Asaf vai falar, quando ele começa a olhar para a prosperidade do ímpio, que estava indo tudo bem, e ele começa a falar. Por quê? Ele começa a dizer assim: eu por causa de olhar pela a prosperidade do ímpio, meus pés quase que me desviou. Por quê? Começou a olhar, eu sou fiel,
E às vezes as coisas estão acontecendo tudo comigo. E aí começa a olhar alguém que não tem temor a Deus, não serve a Deus, e tudo bem. E muitas vezes nós também chegamos até a mentir, chegamos até a falar sobre essas coisas. Mas nós não entendemos que a Bíblia está dizendo: feliz é aquele que tem no Senhor. Joga para o versículo 2, por favor. Olha só como que é interessante. Olha lá. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, e feliz será, e te irás bem. Olha que como, irmãos, a palavra do Senhor ela é muito maravilhosa, ela é muito bonita. Quando a gente consegue entender, compreender isso aí, e quando começa a compreender isso aí, a gente começa a obedecer ela, irmãos, é aquilo que é a base, o fundamento para nós, para a nossa vida. Pois comerá do fruto do seu trabalho. Muitas das vezes, aí, e olha só, e eu estou falando isso aí, e eu estou passando pelo tempo onde o serviço está tomando conta de, eu vou ser bem sincero, eu vou ser honesto com vocês. Uma correria tão grande do serviço, eu estou vivendo ao contrário daquilo ali. Mas não porque eu quero, estou deixando de levar, eu sei que eu preciso me frear daquilo legal. Ah, pois comerá do fruto do seu trabalho. E aí tem um entendimento ao contrário. Quanto mais eu trabalhar, mais eu tiver, mais feliz vai ser. Não, está falando, pois comerá do fruto do meu trabalho. Então eu não preciso ficar desesperado. Se eu ter minha Deus, pois comerá do fruto do meu, e as tuas mãos, e das tuas mãos, e feliz será, e este irá bem. E qual que muitas vezes é o entendimento? Eu preciso me desgastar, me desdobrar, de todos os dias se matar de trabalhar para poder garantir minha casa, garantir o sustento lá dentro da minha casa, garantir minhas coisas. Irmão, não é isso que a Bíblia está falando para mim. A Bíblia está falando para mim, lá no começo: feliz será aquele que tem no Senhor. Mas eu não preciso trabalhar, eu preciso. Mas eu preciso ter um entendimento que eu preciso ter no Senhor. Eu preciso ouvir a voz dele. E às vezes eu tenho tempo para todas as coisas, muitas vezes, mas eu não tenho tempo para ele. E como que eu vou ouvir a voz dele? Como que eu vou conhecer alguém se eu não tenho? Como que eu vou me relacionar com alguém se eu não tenho tempo para ele? Como que eu vou ouvir a voz do Senhor se eu não tenho tempo para ele? Eu tenho tempo para todas as outras coisas e eu não tenho tempo para me sentar, meditar um pouco na Bíblia, orar um pouco, ouvir a voz dele. Mas aí eu fico olhando as coisas à minha volta e vou entrando no desespero, eu vou entrando nesse. Feliz será este, e irá bem. Terceiro, por favor. Então o que tem segredo? Irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da sua casa. Está aprendendo aqui mesmo? Videira, tua mulher, falando para quem é casado, mas também para quem está querendo casar, amigo. É um conselho. Isso aqui não será para quem é, para quem também está querendo. Está vendo? Então tem paz. Entendeu, Senhor? Você vai ser feliz, então lá. E a tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa. É alguém que vai dar fruto na onde está. Aleluia. Ela será como uma videira frutífera, alguém que está plantada. É alguém que dá fruto. Fruto aos lados da tua casa. Então eu não tenho alguém que eu puxo de um lado, ela puxa do outro. Não, ele está do meu lado, ele está junto comigo. Eu demorou. Mas eu tenho isso dentro da minha casa. Está aqui minha esposa, está aqui meu filho. Não temos problema, tem, mas sentamos, falamos do negócio errado. Precisamos se acertar aí. Muitas vezes eu tenho que assumir meu erro, a culpa é minha. Eu tenho que chegar nele e falar: está dando errado porque a culpa é minha. Eu preciso muitas vezes reconhecer meu erro. Então eu tenho alguém que é companheiro, que está do meu lado. E os teus filhos é como plantas de oliveira, está vendo? Então você tem uma que é como frutífera, que é frutífera, ela é a árvore, e os teus filhos é como planta da oliveira, a roda da tua vida. Olha que interessante. Agora está falando da bênção do Senhor sobre os meus filhos. Sobre os meus filhos. E agora quando
quando a gente vai olhar a luz de muitas das vezes que acontece à nossa volta, nós nos desesperamos. Por quê? Eu preciso trabalhar, porque eu preciso garantir o futuro da minha família, eu preciso garantir o futuro do meu filho, eu preciso de garantir todas as coisas. E eu me desgasto, eu deixo de ouvir a palavra do Senhor e eu me desgasto. E eu corro para lá, eu corro para cá, e eu fico todo desesperado. E às vezes eu nem vou dar conta. Diante disso eu posso sofrer uma depressão, eu posso ser frustrado, eu posso muitas vezes sofrer frustrações, desânimo, porque eu posso deparar com situações que muitas vezes eu posso não conseguir vencer. Mas é isso que a palavra está falando para mim? Me desesperar? Ou é falar para mim confiar no Senhor, para mim para mim temer Ele, confiar nessa palavra? E aí para falar que os meus filhos, a bênção do Senhor não vai ser só para mim e minha esposa. A bênção do Senhor vai ser para mim, minha esposa e para o meu filho. Isso é lindo, isso é gostoso. O Senhor quer isso para mim, quer isso para você. E o que mais nós precisamos entender? Bênção não só está falando de uma riqueza. Pelo contrário, quando a gente olha a luz da Bíblia, os irmãos que os profetas, os apóstolos morreram, é tudo ao contrário do que a gente vê nos dias de hoje. E alguém que tinha uma comunhão tão grande com o Senhor, morreram pobres. Mas olha, quando a gente olha lá no livro aos Hebreus, no capítulo 11 dos Hebreus, alguém fala que o mundo não era antigo. Eu não estou aqui falando que somos contra de lutar, batalhar pelos nossos não, pelo contrário. A Bíblia vai falar como lá no livro de Provérbios, lá o Salomão vai ter como preguiçoso, nos ensina até ter com formiga. Ela vai nos orientar, mas vai falar para nós ser sábio diante das nossas atitudes. Por isso nós precisamos de entender a palavra do Senhor. Passe para o próximo, por favor, eu quero ser rápido para não cansar. E eis que assim será abençoado o homem que tem no Senhor. Está vendo? Volta novamente. E eis que será abençoado o homem que tem no Senhor. Eu preciso entender isso. Eu sou sacerdote da minha casa. A bênção da minha casa, é pela minha vida que entra a bênção do Senhor lá na minha casa. E eu preciso entender isso daí. Eu sou responsável pela bênção do Senhor da minha casa, mas também através da minha vida. Se eu não for canal de bênção, eu vou estar sendo também um canal onde que vai ter a destruição dentro da minha casa. Também. Então, quando a gente vai entendendo essas coisas, ela caminha muito mais. Irmãos, nós vamos vencendo com mais, não é dizer facilidade, com estratégia. Convicção. Muda para o seguinte, por favor, senão. E o Senhor te abençoará a desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Está vendo? Não? Abençoará e todos os dias da sua vida. Para finalizar, olha para você, por favor. Olha lá. E verás os filhos de seus filhos e a paz sobre Israel. Então, ali agora ele já está indo para uma terceira geração. E verás o filho dos seus filhos. Então, eu não vou ver a bênção só sobre a vida do meu filho, mas vou ver a bênção sobre a vida dos filhos dele. Aleluia. Dá para a gente, não dá para entender? E isso é a palavra que o Senhor está dizendo, não é eu que estou dizendo, que eu falo, não, é o Senhor que está falando. Mas agora você pode falar assim, mas então por que eu não consigo? Por que eu não vivo? Ou por que é tão difícil? Ou por que às vezes eu luto, eu caminho, eu faço, eu oro, eu busco? Irmãos, agora nós precisamos também de me entender, de compreender a palavra do Senhor. Eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso fazer campanha, eu posso ser crente, eu posso ser tudo. Mas se eu não entrar pelo caminho da obediência da palavra do Senhor, todas essas coisas que estão sobre mim, ela não vai acontecer. Eu posso estar vindo da igreja,
eu posso estar vivendo debaixo da misericórdia. Sabe quando você vive ali? O Senhor, irmão, se você estiver aqui, não vai, o Senhor vai se sustentar, não vai te faltar, não vai. Sabe quando eu vivo debaixo do pinga-pinga? E sempre que eu podia estar embaixo da bênção, estar desfrutando de algo maior? Então, quando eu ando debaixo da obediência, quando eu ando debaixo da obediência da palavra do Senhor, eu ando debaixo da bênção do Senhor. Agora, se eu ando em desobediência, eu posso estar dando em sacrifício. Aleluia. Aí eu tenho que viver os milagres. Aí o Senhor muitas das vezes tem que usar o corvo para mandar comida para mim. Tem que mandar o irmão para mandar a cesta básica lá na minha casa. Sendo que era para mim estar ajudando os meus vizinhos. Eu tenho que viver de providência para mim. Porque eu não estou entendendo. Pode ter momentos que eu possa estar passando por provas. O Senhor pode me permitir. Mas, irmão, nós somos filhos do Senhor. O Senhor nos chamou, nos libertou, nos transformou, para que agora nós podemos agora abençoar os outros que estão lá fora. Está entendendo? A responsabilidade está sobre as nossas vidas. Mas se eu não tiver esse entendimento da palavra, eu vivo o quê? E eu vivo no entendimento que eu estou aqui para mim receber a bênção. Não, não. Cada um de nós já temos a bênção. Nós temos a bênção do Senhor. Agora nós vamos abençoar. Então eu não vou mais ficar orando desesperado porque o Senhor abençoou. Não, eu agora tenho que orar, Senhor, liberte, agora me ajuda eu a abrir mão daquilo que eu tenho me dado e que eu possa, aquilo que eu tenho me dado, que eu possa abençoar a vida do meu irmão. E não ser uma represa. Não que tudo aquilo que o Senhor me deu, tudo aquilo que eu conquistei, que o Senhor me ajudou a ter, e agora eu venho só para mim. Não, é que agora eu falo, não, o Senhor me deu, eu vejo aquilo que o outro está precisando e falo, não, está aqui. Eu vou abençoar. E a Bíblia fala com nós sobre isso. Então, por que muitas das vezes nós estamos vendo o que o Senhor está falando? Sabe quantas vezes muitas está sentindo? O Senhor está. Eu vou muitas vezes, não, estou querendo falar assim de uma forma bem simples para a gente entender. Já tocou às vezes no coração seu? De alguém? Muitas vezes você está andando e vem algo no seu coração e fala, olha, dá um café, paga um café, ou chama alguém para comer um lanche, ou dá 10 reais, ou faz alguma coisa, ou faz uma ação. Já passou no coração de você? No meu já passou. Muitas das vezes eu endureci o coração, não vou mentir para você. Muitas das vezes eu endureci o coração e isso foi da minha cabeça. Sabe por que muitas das vezes eu não disse abençoado? Porque eu não conseguia ouvir a voz. Eu endureci meu coração. Eu vou lá, dar 10 reais para o meu irmão, não está pensando não, está ganhando muito mais do que eu. Eu não sei. Eu sabia que não foi italiano, porque eu não ouvi a voz do Senhor. Meu entendimento ele está como escravo. É eu que preciso receber. E não é nós que devemos entregar. Nós estamos aqui para entregar a nossa vida, nos desgastar em prol daqueles que ainda não chegaram aqui. Eu acho muito interessante 2 Coríntios 4, capítulo 10, do verso número 4. Em diante ele vai, esse verso ele é muito interessante. Irmão, nós precisamos de andar. Por que eu estou falando isso? Eu estou tomando essa palavra, eu estou dizendo, não, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. Continua, por favor, Senhor. E destruindo argumentos de toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Está vendo? Se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Mas eu também entendo isso aí, para mim, que vai trabalhando tudo junto, quando eu consigo olhar para Romanos capítulo 12, verso 2. Eu rogo pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. O 2, o que ele vai dizer? Ele não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus. Às vezes a gente está vivendo, até falando, estamos expressando porque às vezes eu ouço falar, mas a Bíblia está falando, ó, que só vai viver a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus aquele que tiver o seu entendimento transformado. Transformado pelo quê? Pela palavra. O meu entendimento agora ele não está baseado, ele não está diante daquilo que as coisas estão acontecendo à minha volta. A política está toda ao contrário. Eu estou tranquilo porque minha mente ela está transformada pela palavra. Eu tenho uma palavra do Senhor para a minha vida. A minha vida não está baseada no que está acontecendo, as coisas estão desmoronando tudo na minha volta, porque tem hora que vai dar tudo errado, que eu acabei de dizer, está dando tudo errado, mas se eu tenho convicção que eu estou caminhando diante da palavra, aquilo que o Senhor está falando comigo, eu tenho que ter convicção diante da palavra. Então, para mim conseguir desfrutar, viver a perfeita, a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor, é o meu entendimento transformado. Mas transformado por quê? Pela palavra. Pela palavra do Senhor. Não basta eu ser somente crente. Não basta. O que Jesus falou para Nicodemo? Capítulo 3 de João. O próprio Jesus, quem que era Nicodemo? Nicodemo era um rabino. Era um homem da mais alta corte de Israel. Era um rabino, era aquele que ensinava. Quando Jesus encontrou com ele, falou para ele: olha aqui, é necessário nascer de novo. Por quê? Nascer. Ele vai, quando você está falando, quando você tem a conversa com Nicodemo, é interessante essa palavra, que Nicodemo fala para ele: mas como que eu posso nascer de novo? Como que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? O Senhor falou para ele: olha, o que você está dizendo para ele? Da carne, você pode nascer 10 vezes, 100 vezes, não vai ser do mesmo jeito, mas é necessário nascer do Espírito. E muitas vezes eu estou querendo espiritualizar muitas coisas, que agora eu sou tão espiritual, não é, irmão? Mas a gente entender as coisas da realidade da vida. É olhar as coisas da realidade. O Senhor me salvou, o Senhor me resgatou, mas se eu estou aqui dentro da igreja, às vezes as minhas práticas é como eu vivia lá fora, eu estou perdendo o tempo. Eu só estou querendo arrumar um atalho para Deus abençoar a minha vida. Mas o que eu não tenho para Ele? Compromisso, palavra comigo, com a palavra dele. Agora, o Senhor vai ter compromisso comigo? Eu posso estar aqui dentro da igreja, estou te falando, eu posso estar aqui, posso tomar Santa Ceia, eu posso participar, eu posso estar aqui pregando. Mas se eu não tiver, de acordo, se eu não tiver, debaixo da vontade, se eu não tiver debaixo da vontade, então quando eu olho, e aí quanto mais eu vou meditando na palavra, ela vai me libertando, ela vai me lavando, vai me libertando do meu entendimento. Que entendimento? Muitas das vezes, como eu estou agindo na minha casa, como eu estou agindo com meu filho, como eu estou agindo com minha esposa, como eu estou agindo com a minha família. Aí vai falando que no meu coração eu não posso agir desse jeito com minha esposa, eu não posso agir com meu filho, eu tenho que agir assim dentro da igreja com meus irmãos. Então, aí na medida que isso vai trabalhando na minha mente, eu vou estar andando debaixo de uma verdade. À medida que eu vou estar andando, eu não preciso nem se preocupar com Deus abençoar a minha vida. Aí eu tenho a bênção, por quê? Porque a palavra dele é colocada acima do seu nome. Está entendendo como é que nós podemos ser aquele povo de viver, de desfrutar do melhor que o Senhor tem para nossa vida? Mas o grande desafio é que muitas das vezes eu endureço o meu coração. Se às vezes eu tenho uma prova com meu filho, não peço perdão. Se às vezes eu tenho algo com a minha mulher, não peço perdão. Meu coração é duro. Não, só eu, é ele que tem que fazer. E eu vou vivendo uma coisa daqui, uma coisa dali. Às vezes eu tenho uma coisa que eu fiz, irmão, que eu tenho que entender. Se quando o Senhor me fez entender isso, se tiver algo que eu fiz da forma, quando eu vim para dentro da igreja, eu tenho que tratar, eu tenho que acertar essas coisas. Eu vim aqui para a igreja, eu estou aqui dentro, mas eu preciso trabalhar essa situação. Não foi assim que Zaqueu fez? Quando Zaqueu vivia cobrando os impostos, cobrava mais. Mas quando Jesus entrou dentro da cadeia, ele falou assim: Senhor, tudo que eu cobrei mais, eu vou devolver quadruplicada vez, 4 vezes mais. Zaqueu já tinha tudo em conta com o Senhor. Mas o que Zaqueu está falando? De algo novo?
passado. Eu posso aqui dentro da igreja. Eu vou ser bem honesto, irmão. Eu estou aqui tendo uma conversa. Falei para vocês, porque eu vivi isso. Se eu comprei e alguém estiver atrasado na paz, eu tenho que acertar minha conta. Eu fiz isso, irmão. Acertei. Graças a Deus, hoje, quando eu vou, converso, dá prestação. Por quê? Antes eu cheguei lá dentro da igreja com ele, minha cara como ficou no casamento da minha irmã. Eu já cansei de falar isso por várias vezes. Já fiz isso aqui. Sabe o que é a palavra da vida caminhando? Estou andando debaixo da obediência. Então, quando a gente vai conhecendo a palavra, ela vai nos libertando. Ela vai nos libertando, vai nos limpando. Se eu tenho, se aluno machucou, eu estou falando, às vezes eu tenho dificuldade com isso. Às vezes eu preciso pedir perdão, às vezes é mexer. É situação, coisa que às vezes eu estou errado. Então, cada coisinha que eu vou limpando a minha vida. Aí quando eu vou limpando essas coisas da minha vida, o que vai estar acontecendo? Estou andando debaixo da verdade. E quando eu ando debaixo da verdade, em obediência à palavra, o que eu tenho, irmãos? A bênção do Senhor sobre a minha vida. E às vezes o meu esforço, aí estou falando, às vezes eu faço um esforço para fazer campanha. Eu fiz isso, irmão. Eu cheguei a ser tão idiota de dar oferta que eu nem mais para poder ter prosperidade na minha vida. Só me gastei, eu não tinha dinheiro nem para mim. Eu fiz. Tempos atrás. Eu já era crente, tá? Mas eu queria ser abençoado. Eu sou abençoado pela família. Porque meu filho está aqui comigo. As outras coisas, ela vem sendo acrescentada. E isso é necessário. Então é o seguinte, por que eu estou até falando? Eu vou terminar. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes não é bem-vindo. Estou catando o que a minha esposa falou. Porque às vezes a gente veio dentro de um ano, fizemos um monte de promulgação no ano passado. Como você não vai melhorar, você não vai ser melhor, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Eu fiz várias vezes isso também. Mas eu estava aqui na quarta-feira e, irmãos, eu também fiquei arrependida, com vergonha, porque eu sei que muitas coisas foram reprovadas. Eu também queria ser, eu falei, eu não consegui chegar muito, porque eu tenho certeza que muita coisa foi reprovada. Mas o Senhor está me dando mais uma oportunidade. Eu sei que eu vou ter que fazer de novo. Mas sabe o que eu vou fazer? Só que uma coisa eu não estou. Foi reprovado, mas não estou perdendo meu tempo. Não. Porque o Senhor, Ele não conta. Ele não conta. Às vezes para nós achamos que está lá, você vai tudo de novo. Não. O Senhor é só um processo. Quando a gente entende o processo, Ele nos abençoa. Então eu sei que muita coisa foi reprovada. E nós estamos diante do começo de um ano novamente. E às vezes, querendo ou não, dentro do nosso coração, pode estar acontecendo muita coisa. Aconteceu às vezes coisa errada, que a gente não conseguiu acertar. Talvez coisas que está por agora, talvez está acontecendo coisa boa, talvez está dentro do coração alegre, é motivado, não, isso vai ser diferente, então qual que é a minha palavra nesse tempo? Observar. Eu levei mais de 4 anos da minha vida para me acertar toda a minha situação. Levei mais de 4 anos, correndo um carro para o outro, pedindo perdão, empatando, cagando, consertando toda a minha vida. Eu levei. Era vergonhoso. Tive que passar a situação, mas eu fiz lá atrás, eu errei, eu falhei. E por que não voltar e parar na onde eu tinha feito errado? Mas graças a Deus, hoje eu ando com a minha consciência tranquila, em paz. Em paz mesmo, não tenho vergonha, não tem nada escondido da igreja, dos irmãos, todo mundo conhece a minha vida. E se tem alguém que conhece a minha vida aqui, é minha esposa e meu filho. Se quiser perguntar quem eu sou, pergunta para eles. Mas uma coisa é a seguinte, eu ando com consciência tranquila, diante do Senhor e diante de vocês, que são meus irmãos. Então nós precisamos compreender isso. Então se tiver de repente alguma coisa, e nós não quem não tem que entender, evangelho não é uma varinha mágica, onde que a Senhor vacinar e faz milagre. Não é isso, irmão. Evangelho não é coisa mágica. O Senhor faz milagre? Faz, irmão. O Senhor faz milagre. Eu sou fruto de milagre. Se eu for contar aqui, o Senhor fez muito milagre na minha vida. Ele fez milagre na minha vida que até o momento que precisava financeiramente,
em todas as áreas da minha vida. Mas quando eu aprendi, que eu entendi que obedecer é melhor do que sacrificar, do que desfrutar. Então, se tiver alguma coisa, se você está motivado, claro, se você talvez está desmotivado, desanimado, fala assim, mas mais uma vez, mas mais um ano, eu não vou fazer de novo. Porque às vezes a gente começa, vai até janeiro, fevereiro, vai até às vezes março, vai bem, e depois começa, não vai dar, não. O que as pessoas têm que entender? Nós não vivemos de uma expectativa, mas nós vivemos dentro de uma responsabilidade. Quando a gente anda debaixo de expectativa, nós somos frustrados, somos desanimados. Mas quando nós andamos diante de uma responsabilidade, essa responsabilidade é todo dia sobre a nossa vida. Então nós não vamos ficar desanimados. Não vai. Então quando eu entendi que eu sou um filho de Deus, que eu preciso ser liberto, transformado, para que agora eu possa servir de cura para os outros que estão do meu lado, para que eu possa abençoar a vida do meu próximo, do meu irmão que está do meu lado, e que agora tudo que eu tenho que me doar, tenho que me entregar a minha vida pelo outro, eu não me desanimo. Sabe por que eu não desanimo? Porque eu sei que essa é a minha missão. E aí eu tenho que ir para cima. Muito pelo contrário, eu fico envergonhado quando eu não faço, mas desanimado. Então, é o começo de ano, estou aqui com um conselho. Se eu não sei de repente o que está se passando, de repente, se alguma coisa um pouco começar a ser acertado, acerte. Comece, mas não desanime, não deixe parar. Não comece nada a colocar na sua mente que você não vai conseguir. Sou jovem ainda, sou novo ainda, não. Pelo contrário, desgaste a vida diante do Senhor. Entenda o propósito que o Senhor tem para você na sua vida. Jovem, irmãos e irmãs, e nós vamos desfrutar, viver do que o Senhor tem para a nossa vida. Podemos estar diante de adversidade, de enfermidade, às vezes de dificuldade, mas o Senhor vai estar conosco e nós iremos vencer. E o melhor, que é o propósito, o nome do Senhor vai estar sendo glorificado sobre a nossa vida. Amém? Vou ficar parado por aqui, fui longe demais, e está só repartindo com vocês. É algo que o Senhor tem me levado a ver. Eu tenho saudade de vocês estar aqui, um pouco distante do meu serviço, entendeu? Mas vale a pena. Leve-se consigo, é a palavra do Senhor. Medite nela. Senta, medite nela. Busca Deus. E o Senhor vai te estar fortalecendo, te orientando para que possamos continuar. Amém? Eu só vou fazer uma oração aqui. Já passou o Zé Vieira, está dando terno aqui. Querido Jesus, querido Espírito Santo, obrigado por esse momento. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar junto aqui, compartilhando o que o Senhor tem feito, falado em nossos corações e compartilhando a palavra do Senhor para repartir aqui junto com os meus irmãos. Que não seja somente um tempo que nós venhamos aqui passar junto, mas que o Espírito Santo do Senhor possa agora tocar os nossos corações através da sua palavra, e que nós possamos ouvir o toque do Espírito Santo, abrir os nossos corações, para que Ele possa entrar, nos libertar, nos transformar, nos renovar, nos purificar, e nos dar vida e nos ajudar diante dessa caminhada. Muito obrigado por esse momento. Eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém.